Poder do financiamento. Hoje a gente vai falar se realmente é uma ilusão o financiamento. Como que funciona essa tal da alavancagem patrimonial? Como é que faz? Todo mundo fica falando aí se vale a pena. Tem muita gente que tem preconceito, fala que paga juro. Hoje nós vamos destrinchar isso aí. Tá aqui na tela também uma arrematação que a gente fez hoje aí no estado de São Paulo. O Dr. Robson acompanhou um cliente, eu vou mostrar para vocês. A gente vai responder várias perguntas aqui sobre financiamento, se vale a pena ou não, se é uma armadilha, como é que funciona essa conquista. Então já vou fazer a abertura aqui com um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, uma arrematação feita. Aqui foi hoje, na parte da manhã. É uma operação onde o cliente tem perspectiva de ganhar 100% de lucro. Deu trabalho, foi bem disputado, mas foi uma coisa feita estratégia. Foi uma disputa feita dentro da margem de arrematação. Então é só para vocês entenderem. Olha, olha, seu Romildo feliz. O Romildo feliz, deu certo. O A Romildo está arrebatação. animado. Ele acabou de me ligar aqui e falou que quer comprar mais um. O cunhado dele. Então, ele pensa no Então, homem gente, feliz. isso é. Como é que foi esse caso aí, doutor Robson? Fala pra gente aí, como é que aconteceu esse. Ontem ele entrou em contato conosco, né? E ele já era um cliente já das antigas. E ele falou, ó, estou interessado no imóvel, vê para mim rapidinho aí que eu preciso ver até amanhã. Amanhã é o leilão. Aí nós já pegamos o escritório aqui, já abrimos os editais, estudamos como que era, quais formas de pagamento, tudo mais. E levantamos débitos, passamos para ele e falou, eu vou até tal valor. Então vamos. Aí foi bem aquele imobiliário que a gente já vai habilitar no leilão, já vamos fazer já. É porque tem que ir pelo menos um dia antes, a gente já fazer a habilitação. Pedi para ele a documentação, mandamos para o leiloeiro habilitou, logou lá, né? Fizemos teste e tal, beleza. Amanhã é só a gente tentar e acompanhar. Chegou lá, chegou cedinho a imobiliária. Saiu agora há pouco, 3h30, mais ou menos. Aí ele falou, Robson, ó, então vamos acompanhar. Vamos acompanhando um por um, tal, tal, até que chegou a vez dele. Chegou a vez dele, aí o coração disparou, né? Porque é uma emoção da hora, né? A gente vai ofertando os lances, aí outro cobre e tal, até que chegou, depois de 4, 5 lances, a gente conseguiu arrematar. E aí, ó, a felicidade no homem, a cara dele, ó, muito feliz. E agora a gente vai dar andamento, né, nessa arrematação, da seguinte forma: a Caixa faz o pagamento do boleto, faz o pagamento do leiloeiro, a Caixa manda para a gente a, a proposta, né, no caso, para a gente dar andamento, manda a documentação e a gente manda para o cartório. Né. Sendo pago a Caixa, o cartório faz a escritura e depois já faz o registro, e é dele. Ele entra toma posse, né? No caso, este imóvel aí teve sorte que já está desocupado, ele conseguiu visitar antes, viu que o imóvel está desocupado, o pés terem roubado os fios antes, cara. Vai ter que fazer a fiação elétrica lá, parte elétrica. Mas economiza, cara. Você economiza com o tempo da construção, você economiza, o imóvel já está levantado, já consta a verbação da matrícula. Ele vai refazer, dar uma pintada, foi para vender. Pagou aí 94 mil, vai vender por 180, 190. Está feliz a vida. Então, é mais um caso de sucesso aí. Hoje, praticamente ao vivo, acabou de acontecer, e agora ele acabou de me ligar, falando que o cunhado dele também quer comprar mais um. E daqui está em venda direta. E o bom da venda direta é que Oh, aí sim, hein? você não precisa ficar participando lá, ficar muito emocionado, né? Você não precisa infartar. Você consegue já, o imóvel já passou por toda essa fase de leilão, que é bastante emocionante, né? Mas estando na venda direta, você vai lá e arremata no valor mínimo que está lá, já preenche a proposta, emite o boleto e vida que segue. É mais fácil ainda. Né? Então a gente está muito feliz pelos nossos clientes aqui, que a gente vai assessorando. Então
Vamos dar andamento, Manuel? Hoje a gente queria falar sobre a parte, Bacana, né? sobre alavancagem real, Bora né? lá, velho. Né? Aqui no Bloco 1, Isso. eu queria fazer uma pergunta para você, que é bem específica sobre financiamento imobiliário, tá? Se você puder nos responder. A ilusão do financiamento e o poder da alavancagem real, né? Vale a pena, vale mesmo a pena financiar um imóvel, ou é só armadilha disfarçada de conquista? Realmente é uma boa pergunta. A gente sempre vê isso aí nos bastidores, sempre que a gente faz live, a gente está postando conteúdo. Só que é uma coisa que pouca gente está percebendo. Que o financiamento tradicional é o jeito mais caro de você ficar pobre. De você ficar pobre devagar. Por quê? Porque a pessoa, quando ele compra um imóvel e pagar em 30, 35 anos, quando ele termina de pagar, muitas vezes ele pagou 2, 3 imóveis. Agora, se você entra achando que está conquistando algo, na verdade você está só alugando o dinheiro do banco por 30 anos. De usar o patrimônio, entende de patrimônio, ele não vai financiar imóvel para ele morar. Ele vai financiar imóvel, mas para ele multiplicar o patrimônio dele. Ou seja, o que a gente vai fazer é o jogo da alavancagem patrimonial. E o imóvel, ele é uma ferramenta e não fardo. Ou seja, é bobagem você comprar imóvel para você morar. Eu estou sendo bem sincero. Muitas vezes, se você fizer o dinheiro trabalhar para você, fica mais barato, entendeu? Não estou falando que ninguém tem que ter a casa própria, não é isso. Mas eu só estou falando porque às vezes as pessoas questionam. Aqui a gente, por exemplo, a gente faz alavancagem, não é para a gente morar, a gente pede para a gente usar o financiamento a nosso favor. E o segredo é simples: é você usar o dinheiro do banco para você comprar um ativo e não um passivo. Quando você financia para investir, especialmente no imóvel de leilão, doutor Robson, como esse cliente que Sim. arrematou hoje, ele está pensando no jogo com lucro embutido, porque o cara já está comprando um imóvel que ele está sabendo que está ganhando a metade do valor. Ou seja, isso é matemática pura. Isso é um lucro que se paga nos juros e não no seu salário. Então, fazer financiamento para fazer uma alavancagem patrimonial, para crescer o patrimônio, vale a pena. Senão, realmente, pode ser uma ilusão, porque a gente Uhum. faz fazendo a alavancagem. Concorda com isso? Inclusive o Rodrigo também, que é especialista também aqui, aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu recebi de uma pessoa que fez lá na caixinha de perguntas e falou: Manuel, eu vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, as pessoas pensam que o financiamento ele é o único caminho possível, não é isso? E o que você entende sobre isso? Sobre o que o sistema pensa da pessoa que faz esse financiamento? Como que está essa questão de juros? Então, eu quero perguntar para o Rodrigo se é o sistema, como que funciona isso aí, essa questão. Doutor Robson, a gente falando do jeito que a gente fala aqui, a gente tem a Sim. impressão que isso é uma questão de sorte. Parece que é sorte, mas a gente pode ver que isso aqui só dá certo para. Inclusive, tem gente que acha que isso aqui só é questão de sorte, que é só um pequeno grupo retido que consegue isso e que tem que ter muito dinheiro. Voltou meu O que é microfone aqui, sorte tá, quando se Manuel? trata de negócio aqui? Uhum. Ó, Beleza. falando, O que é falando em essa questão sorte, de sorte? eu acredito sim, sorte é o nome de quem, é o nome que, assim, sorte é o nome de quem não entende, né, dá pro planejamento de quem entendeu antes. Você não precisa ser rico, né? Você precisa saber usar o capital certo, na estratégia certa, né? O desconto é o seu primeiro lucro. Então, quando você compra já esse imóvel com desconto, você já está obtendo lucro, né? Você não precisa esperar a valorização
ou o aluguel, né? Você já comprou com margem de lucro, e se alugar, o fluxo paga o custo. E é como jogar xadrez, né? Com o banco, mas sabendo os próximos 5 movimentos. Ou seja, concluindo, né? Você já obtém um lucro na compra. Você compra já com lucro, você usa o financiamento para alavancar e de forma positiva. Não assim, para você ficar pagando esse financiamento até o resto da vida. A não sei que você pode deixar um inquilino lá morando lá para pagar esse financiamento para você. Então você vai pagar mais de um imóvel. Então o ideal é o quê? É você comprar, fazer o pagamento, né, das primeiras parcelas, já tentar vender esse imóvel e utilizar a alavancagem apenas para compra. E aí, quando o cliente, você arruma um cliente já para comprar esse imóvel, um cliente final, aí o que acontece? Você faz um interveniente quitante lá na Caixa. E aí você quita o financiamento, tira sua margem de lucro e entrega o imóvel para o cliente que comprou. Ele, se ele quiser, ele vende para terceiro também. Mas o importante é que você consegue tirar a sua margem, né, nesse meio tempo. Então a alavancagem ela só serve para você adquirir um imóvel, não para você ficar pagando financiamento até o resto. Quem paga o financiamento até o final, se você não amortizar, você vai pagar 2 ou 3 imóveis. Então a alavancagem ela serve justamente para isso, entendeu? Para você adquirir por a É venda. isso aí, tudo tem que ser calculado. Tudo Você tem que calculado, né, calcular. doutor? Exatamente, é bem rápido. Inclusive, eu vou fazer agora uma viabilidade financeira ao vivo. É um imóvel que está em leilão. É o que eu falo, fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não pode entrar num leilão sem uma boa planilha de viabilidade financeira. Então, eu vou mostrar uma planilha que a gente faz aqui. Quem quiser participar, que estiver assistindo, esse leilão termina às 18 horas no estado de São Paulo. Fica na capital de São Paulo, lá na Vila Guarani. É um imóvel que aceita financiamento, ou seja, aceita alavancagem. Então, o que eu vou pegar aqui? O valor mínimo de venda dele é 319 mil. Digamos que você consegue arrematar esse valor. Está aqui, ó, coloquei o valor do lance. Trata-se de um imóvel de extrajudicial. É uma casa, taxa de leiloeiro, zero. Por quê? Não precisa pagar leiloeiro. Esse imóvel aqui, ó, já coloquei até a foto dele aqui é o link, data Qual de hoje, banco que é, encerra às Manuel? 18 Isso horas. aí? Caixa Qual Econômica banco que é? Federal. Olha Caixa aí, Econômica ótimo. Federal. Encerra às 18 horas, falta uma hora. Então, eu fiz um estudo de viabilidade em cima dele. É um excelente imóvel. E aqui já foi checada a questão aqui, ó. Então, como é que está a questão aqui, ó? Ele aceita financiamento, ou seja, 5% de entrada. O que precisa para comprar esse imóvel? Qual que é o valor do financiamento? Deixa eu mostrar aqui, porque às vezes as pessoas não estão vendo. Então, o que acontece aqui, ó? Esse imóvel aqui, você vai comprar ele, você não precisa descapitalizar, tirar todo o dinheiro do bolso. O que você vai fazer? Você vai usar o poder da alavancagem patrimonial, alavancagem financeira. Olha só quanto que você vai pagar por mês para você ter um patrimônio de mais quase 400 mil. Você vai pagar uma parcela de 2.600. Você pode alugar esse imóvel, por exemplo, 4 mil. Esse imóvel, o preço de mercado dele está 429. Digamos que se alugar por 3.500 que seja, dá de sobra R$ 900. Aqui, ó, você vai ficar com saldo devedor de 303 mil. O valor estimado de venda aqui eu estou colocando aqui por 502 mil. Estou colocando a taxa de corretor aqui de 6%. Aqui é o valor do lance, o valor do ITBI, como que vai ficar, o valor do registro. Aqui já estou calculando o imposto de renda depois da venda. Estou colocando aqui o prazo de venda em 12 meses. A taxa da Selic está 15% para me comparar, que eu quero ganhar pelo menos o dobro da Selic. E aqui que é o que é interessante. Aqui nós vamos falar sobre o caso da alavancagem, com base em 12 meses até a venda. Quanto que eu vou desembolsar para me tocar uma operação como essa? Eu não vou precisar tirar R$ 500 mil do bolso. O meu custo total nessa operação vai ser em torno de R$ 72 mil. Ou seja, eu pretendia ter um lucro líquido de 30%, que é o dobro da Selic. Aqui vai vir tudo descontado. Quanto que eu vou gastar de reforma, de desocupação, com corretagem, o saldo devedor que eu vou quitar com o banco. Só de imposto de renda eu vou pagar 19 mil depois da venda.
eu vou ter um lucro bruto de 96.700 usando dinheiro do banco. Imposto de renda eu vou pagar 19 mil. Aqui eu calculei também o custo da oportunidade, que eu estou levando em conta se eu fosse deixar meu dinheiro parado na renda fixa. Se eu fosse deixar esse dinheiro parado na renda fixa, qualquer tipo de investimento, uma poupança da vida, ele ia me render 6 mil, Rodrigo, 6.572. Então, eu estou levando em conta isso, para não dizer que leilão é só alegria, é só flores. Então, eu estou levando em conta. Então, um ROI aqui, eu estou tendo um ROI real, gente, de 96,74%. Comparado com CDB, meu dinheiro ia render, sabe quanto? R$ 2.167 por mês. Ou seja, eu ia ter um rendimento de menos de R$ 30 mil no final de 12 meses. Então, já descontado imposto de renda, eu vou ter um rendimento ali já descontando tudo, sabe? Em torno de 70 mil, limpo, limpo, limpo. Ou seja, eu vou ganhar 3 vezes mais do que eu deixasse ali na renda fixa. Só que tem um detalhe. Eu não estou tirando todo o dinheiro do bolso. Então, só para você entender. Aqui eu nem levei em conta ainda uma outra matemática que a gente faz, que é eu nem descontar o valor dessa parcela que eu vou pagar todo mês até ser quitado esse contrato. Então, gente, eu estou falando de alavancagem financeira, inclusive isso aqui eu exporto isso aqui. Isso aqui é uma outra tabela que eu tenho, tem muita gente que se emociona e vai no leilão e fica dando lance a qualquer custo. Então, a gente desenvolveu isso aqui, essa plataforma, para você, inclusive aqui, quem quiser fazer o teste nessa plataforma, é só ler esse QR Code aí que eu mando o acesso, tá bom? Você pede para mim que eu te mando o link, que é para você fazer a sua alavancagem financeira. Então, aqui é o seguinte, ó, olha só, lembra que eu falei que só ia ser bom se me desse pelo menos 30% de lucro líquido? Aqui está me dando em torno de 94,74%. Por que eu estou colocando isso? Porque aqui você viu que ficou verde. Porque eu estou dizendo que eu vou arrematar o imóvel pelo valor mínimo. Só que se for um imóvel, igual o Dr. Robson hoje entrou em disputa, ele tem que já aplicar na planilha para ver se dá mais. Então, eu vou olhar aqui em tempo real que não tem disputa. Por isso que eu estou colocando esse valor. Mas já pensou se entra um cara aqui em disputa e você vai arrematar esse imóvel por 350 mil? Você sai de 319 para 350 mil. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu vou colocar aqui e eu quero ver se aqui vai ficar verde ainda. Porque aqui, ó, tinha uma... tem mais um detalhe. Aqui tem assim, quantos por cento de lucro eu tenho se eu vender por um mês? Quantos por cento de lucro eu tenho se eu vender em 3 meses? Por que a gente está colocando em questão isso? Porque é os custos que muitas vezes com condomínio, com IPTU, com o próprio valor da prestação, então é bom levar isso em conta, tá? Que é o tiro, o ROI. Então, eu vou colocar aqui, se eu pegar e comprar esse imóvel por 350 para ver se ele me dá margem. Então, é muito bom saber disso. Ó. Vou colocar aqui, ó, 350 mil. Ó, então, 350 mil. Aqui já tenho que colocar 353 milhões aqui, ó. Então, ó, 350 mil. Então, ó, vocês podem ver, ó, ainda fica verde, tá vendo? Ainda fica verde, porque aqui ainda deu 50% de lucro. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui nós vamos frouxar a mão aqui agora para ver se eu arrematar por 370, se ainda dá mais do que eu espero. Vocês estão entendendo como é que é a questão aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, você pode ver aqui, ó, que aqui no resultado final deu 20. Aqui já começou os números a ficar vermelho, ó. Custo da oportunidade deu 23,90. Aqui eu já não participo, por quê? Eu não participo porque eu não quero mais, pelo menos, menos de 30%, entendeu? Então, isso é levado em conta. Por isso que tem que jogar aqui, ó. Aqui ainda está dando um ROI ainda de 35,90. Por isso que, olha só, vou colocar aqui, vou exagerar mais um pouquinho. Digamos que eu sou um cara emocionado, eu arrematei esse imóvel por 400 mil. Será que ainda vale a pena? Aqui já está falando, tá vendo? Ó, que já representa prejuízo, que é viável. Ó, vocês podem ver aqui, ó, se eu vender esse imóvel pagando 400 mil, passar de 7 meses, já representa prejuízo. Então, é isso que você tem que saber. Você tem que calcular quanto que esse dinheiro, esse custo da oportunidade vai... Então, olha, Rodrigo, que bacana essa ferramenta, uma planilha de viabilidade financeira em tempo real, e você vai alimentando. Quer ter lucro? Por quê? Porque o cara que é emocionado, ele não dá um lance de qualquer custo. Ele já faz, ó, então já está um ROI abaixo da meta de 30%. Não dá prejuízo, mas dá um ROI
que não é legal. Aí o que você vai? Você vai segurar a mão, ó. Você vai segurar a mão. Então, daqui, ó. Vou colocar 380 mil. Será que ainda dá o ROI que eu quero? Ainda está abaixo. Vocês podem ver aqui, ó. ROI abaixo de 30. E se eu colocar 370? Então, eu estou falando o caminho inverso para a gente achar o ponto de equilíbrio aqui, ó. Aqui já dá, porque dá 35,90. Porque é o que eu falo aqui, se é para mim entrar no leilão e eu não ganhar pelo menos o dobro da Selic, aí eu deixo o meu dinheiro aplicado no CDB da vida, por exemplo, para render 100, 105% do CDI, esse tipo de coisa. Então é disso que eu estou falando. Agora, Rodrigo, por falar nisso, por que ninguém fala disso abertamente, Rodrigo? O áudio tá mudo, hein? Agora tá me ouvindo aí, né? Sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, por que não é interessante que você aprenda, tá? Então, vamos ser bem objetivos. O mercado, ele vive do quê? Ele vive do consumidor, não vive de investidor, correto? Vocês concordam comigo? Então, o investidor é que entende o processo de alavancagem para comprar uma promessa. Para ele entrar no financiamento sem cálculo, não vale a pena. Tem que entrar no financiamento fazendo um cálculo, concorda? Então, assim, ele precisa primeiro parar de trabalhar para o banco. Ele fez, no caso, o banco trabalhar para ele. Então, esse valor que está lá, que o banco oferece, geralmente, para a grande maioria das pessoas, é um dinheiro caro. Né? E o investidor, ele é uma ameaça para o sistema, porque, na verdade, ele vai trabalhar ganhando dinheiro com esse dinheiro barato, que é o que na verdade, os bancos fazem. É mais ou menos como se o investidor de imóveis, ou nós, como investidores, estivéssemos aqui ensinando e divulgando uma forma até de concorrer com o banco, né? Usando o dinheiro de uma maneira mais barata, não é verdade? Então, assim, isso é uma ameaça para o sistema, Manuel. Na verdade, quando a gente tem esse entendimento, a gente tem, assim, como se fosse um financiamento, assim, como se fosse um vilão, né, para a maioria das pessoas, porque os juros que as pessoas vão pagar é um juros muito alto, porque elas estão pegando o bonde já no fim da linha, né? Então, o problema, no final das contas, é o uso errado desse dinheiro, ou entrar na hora errada, né, da forma errada, né, Manuel? Então, eu vejo assim, nós estamos na contramão do processo que é ensinado no mercado, que é divulgado, na verdade, no mercado, né? Então, a gente faz o processo acontecer de maneira lucrativa para o consumidor, que, na verdade, se transforma em investidor. Ele usa o dinheiro do banco a seu favor, né, Manuel? Basicamente, seria isso. Perfeito, Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta também. Então, em relação... eu queria saber, então, qual é o uso certo da alavancagem? Como que se dá? Qual que é o uso então, correto? Doutor, na verdade, o uso certo é o que gera o ativo, né? Não é o que gera despesa. Então, o segredo está em raciocinar ao contrário do que a maioria ou do que o sistema quer que a gente raciocine. Não é verdade? O imóvel é o que te paga, não é o que te suga. Não é verdade? Se a gente for perceber o exemplo de quem compra o imóvel financiado pelo valor final para pagar juros, ele vai estar sugando as pessoas. Agora, o que deve ser, na verdade, qual que é a grande sacada aí? É que o imóvel ele deve nos pagar, ele tem condição, a gente tem condição de receber em cima desse imóvel. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo, né? Você financia um imóvel de leilão, que você comprou ele com 50% de desconto. Então, você que está nos assistindo, ó, comprou um imóvel de leilão com 50% de desconto financiado, certo? Quando o mercado espera 5 anos para valorizar, você já lucrou no mesmo dia. Você arrematou naquele dia, você já lucrou. Se você for comprar no mercado, pagando juros altos, você vai esperar a valorização dali 5 anos. Né? E, na verdade, se você ainda explorar um pouquinho mais e alugar esse imóvel, a própria parcela vai pagar o próprio imóvel. Ou seja, o imóvel se paga sozinho. Né? Então, assim, quando digamos assim, o comprador final entra, é que o banco é quitado, né? E, na verdade, você fica com ganho. Não é verdade? Então, quando você vendeu esse imóvel, que você comprou por 50%, com 5% de entrada,
você vendeu para o consumidor final, é você que fica com ganho, não é o banco. Não é verdade? Então, assim, é simples, real e matematicamente comprovável. Isso é real. Qualquer um que está nos assistindo pode fazer esse processo, pode aprender e fazer. Agora, sim, não é uma coisa de uma hora para outra, doutor, não é do dia para a noite. É uma semeadura, você vai trabalhar aquele processo para que ele aconteça, para que ele ocorra no tempo certo, né? É isso aí. Faz muito sentido o que o Rodrigo está falando aqui. Uhum. O sistema não quer que você saiba que se todo mundo aprender a multiplicar o dinheiro, quem que vai deixar dinheiro de graça lá praticamente? Porque o banco, na verdade, né, Rodrigo, ele não está emprestando dinheiro dele, ele está emprestando dinheiro de alguém que está deixando lá, rendendo mixaria e está fazendo a economia girar, trabalhando com o dinheiro dos outros. O que a gente vai fazer, ao invés de a gente ser vítima do sistema, a gente jogar o sistema do nosso lado também para a gente alavancar o nosso patrimônio. Mas, doutor Ross, como a gente está vendo que é tão bom fazer essa alavancagem financeira e Sim. que, na verdade, o leilão ele é só uma ferramenta, por que será que ainda tem gente que tem medo de leilão, doutor Robson? É porque tudo que a gente vê, né, é que foi ensinado a ter medo, né, do que não entende. Então as pessoas não entendem e elas acabam tendo medo, ficando com receio. Por isso que é importante você comprar uma mentoria, você entender, né, como funciona. Ah, quem entende, domina o processo jurídico, o cálculo e a estratégia, né? Não compra problema, compra oportunidade. E enquanto uns olham o risco, outros olham o lucro escondido no risco, né? É o que dá medo para o leigo é de enriquecer, enriquece o preparado, perdão. É por isso que eu digo, né? Alavancagem é para quem estuda, né? Para quem, não para quem sonha. Então, se você tiver um bom preparo antes, entender do negócio, souber comprar no time certo e vender no time certo, você vai conseguir um resultado excepcional. Do contrário, você vai pagar muito juro, você vai pagar dois imóveis e assim por diante. Existe uma curva ali que, se você não vender no tempo certo, você acaba ficando no 0 a 0, pagando até dois imóveis. Então é muito importante saber trabalhar a alavancagem patrimonial, saber comprar barato para poder vender na hora certa, entendeu? Isso aí, então agora, gente, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto e a gente vai para falar como que faz de fato, então, como que faz para transformar a dívida em um ativo e multiplicar o patrimônio com o dinheiro dos outros. Não é enganar ninguém, não, passar rasteira em ninguém. É pegar, fazer um inquilino, é mais ou menos fazer um inquilino. Mas, Rodrigo, na prática, como que o investidor inteligente transforma um financiamento em alavancagem? Então, Manuel, como que a gente tem que entender isso por etapas, né? Primeiro, ele entende uma coisa: quem compra imóvel caro não é o banco, é o leigo. É isso que a gente precisa entender, né? O banco só empresta o dinheiro porque ele sabe que vai receber com juros. Então, na verdade, ele está vendendo dinheiro, né? O investidor, por outro lado, por outro aspecto, o investidor ele pega esse mesmo dinheiro e transforma em lucro real. Isso é fato. Então, assim, vamos conjecturar sempre com exemplos, né? Acho que é bom a gente sempre trazer alguns exemplos práticos e rápidos, assim. Vamos supor que você compra um imóvel de leilão por 100 mil, que ele tem um valor venal, um valor real de mercado de 200 mil. Você colocou 5 mil reais, né, na entrada, porque ele é financiável, e o restante você aluga. Então, enquanto esse aluguel está entrando ali, a parcela está sendo paga, correto? Então, você financiou esse imóvel e você assumiu essa prestação. Em contrapartida, esse imóvel que é seu, que está financiado, você alugou. O valor que entrou de aluguel paga a parcela. Ou seja, o saldo devedor vai sendo abatido pelo próprio imóvel, pela locação do próprio imóvel. Então, quem que está pagando esse imóvel? Essa é a pergunta. Quem está pagando o imóvel? É o próprio financiamento, o inquilino. Né? Quem paga o financiamento é o inquilino. Né? No fim, na verdade, se você for fazer uma conta rápida aqui, vai quitar o banco e sobrou ainda 100 mil limpo. Porque o 100 mil que foi financiado está sendo pago pelo o aluguel.
Então, assim, muitas pessoas olham assim, as pessoas enriquecendo, crescendo patrimônio em tempos de crise, muitas vezes, e pensa que é sorte, mas não é sorte, é matemática, é só estudar a matemática, pegar a calculadora, estudar o processo, né? Se você não entende, tem que vir procurar quem entende para poder explicar melhor e trazer essas ideias. Então, esse é um ensinamento que a gente traz aqui. É rápido, Manuel, não precisa ser um superdotado para entender isso aí. Perfeito. Sumindo, pelo que eu estou vendo aqui, o que está faltando para a maioria das pessoas é só aprender o processo. Inclusive, Rodrigo, eu fiquei meio encucado aqui, mas eu vou perguntar para o Dr. Robson, que é especialista também, porque eu vi que você falou que uma das estratégias aqui é deixar o imóvel praticamente se pagar sozinho, como se você estivesse pegando dinheiro sem juros, porque o inquilino vai bancar isso aí para você. Concordo plenamente, mas vou perguntar para o Dr. Robson, que também é especialista, trabalha no mercado imobiliário faz tempo. Ô, doutor, mas não é arriscado depender só do inquilino para bancar esse jogo? Olha, risco existe em tudo, né? A diferença é que aqui o risco é calculado. Você compra com margem de segurança, né? Desconto grande, né? Na hora que você arrumar. Geralmente eu aconselho 50%, 40%, 35%, para dar tempo aí de você fazer a venda, né? Mesmo se o imóvel ficar um mês vago, a valorização te protege, né? O leigo compra no pico, o investidor compra na base, né? Ou seja, é a mesma coisa com o trade, né? Você tem que comprar na baixa e vender na alta. Então, você vai ter que fazer o quê? Comprar no leilão para poder vender para o mercado, a preço, né, de mercado. Então, e mais, ele escolhe regiões, né, com demanda real, o comprador, né? Você não vai comprar numa região onde você não consiga vender, não consiga nem ter acesso. Então, o ideal é você verificar esse imóvel antes, se está desocupado, ou se é um bom local para você investir, né? Imóveis de banco têm público garantido, né? Aluguel social, programas habitacionais, investidores iniciantes. O segredo está na seleção, não no medo, né? Rodrigo, então, cara, a gente tá vendo, isso aqui é tentador, e só que é o seguinte, eu conheço muita gente e queria saber o que você pensa disso. Ontem mesmo eu falei pro cara, eu estou aqui com as cartas de crédito, você pode comprar esse imóvel, igual essa aqui, ó, acabei de mostrar aqui, que a gente usa alavancagem, pega o dinheiro do banco, tem um banco como sócio oculto, o inquilino pagando, igual a gente está falando. Mas o cara falou pro seguinte, ó, mano, eu sei que é tentador, você vai, que eu estava até sugerindo para ele, Rodrigo, eu estava falando para ele que ele tem uns imóveis de aluguel, eu estava falando para ele vir aqui, fazer essas alavancagens, fazer financiamento, ele falou, cara, muito bom. Porque o que eu estava fazendo para ele? Ele estava com um prédio de 500 mil alugado por 2 mil reais. Então eu fiz uma proposta para ele o seguinte: pega, por exemplo, 150 mil deixando esse seu imóvel em garantia, você vai pagar a parcela de em torno de uns 1.800 reais. Então 150 mil dá para ele comprar 5 apartamentos de 30 mil lá em Goiás. Você sabe que dá, Rodrigo. E cada apartamento desse vai render para ele pelo menos mais 60 mil. Então ele ia fazer 300 mil usando o dinheiro dos outros. Só que ele falou para mim, falou o seguinte, Manuelzinho, eu não gosto de fazer dívida. Só que então, Rodrigo, eu respondi ele, eu queria saber sua opinião para passar para o público. Quando a pessoa te diz assim, Rodrigo, mas eu não gosto de dívida, como que você responde o cara? Ô, Manuel, realmente, se for falar com a maioria das pessoas, é assim mesmo, né? Que a gente tem contato com muita gente, né? Mas assim, o que eu tenho para dizer assim? Dívida ruim que tira a liberdade da pessoa. Agora, a dívida boa, ela te traz patrimônio, né, Manuel? Você tem que saber qual o tipo de dívida que você vai querer fazer. Não dá para generalizar, né? Na verdade, quem tem medo de dever vive devendo tempo e oportunidade. A diferença entre o endividado e o alavancado é o direcionamento do capital. Onde que você colocou esse capital, esse dinheiro, né? Na verdade, assim, um gasta e o outro investe, né, Manuel? Que na verdade o dinheiro é o mesmo, mas o destino é diferente. Então, o destino desse valor é que é diferente. Aquele que gasta, torra o dinheiro, sumiu o dinheiro. O que investe faz ele multiplicar, né? Então, assim, são dois raciocínios diferentes para o mesmo valor de dinheiro, né? Na verdade, enquanto o primeiro trabalha para pagar o boleto, que é o que tem medo da dívida, o segundo faz o imóvel pagar o boleto por ele. Então, assim, é simples, Manuel, não tem muito para onde correr, não. São dois raciocínios mesmo.
E essa mentalidade de escassez, muitas vezes, da maioria das pessoas, é que segura ela ali na dívida, sem ter liberdade de tempo, sem ter crescimento financeiro na vida, né? Então, são dois caminhos que a pessoa precisa escolher, né? Ou ela usa esse dinheiro, essa dívida, esse patrimônio para crescer, fazer o capital multiplicar, ou ela usa para ser escravo do próprio dinheiro, inclusive. Doutor Robson, a gente sabe que tem muitas coisas para investir. Tem, por exemplo, gente que pega 150 mil e vai abrir uma franquia da Cacau Show, que às vezes vai demorar 2, 3 anos para recuperar aquele investimento. Tem gente que inventa de alugar um monte de carro para alugar para o Uber. Tem gente que inventa até de buscar bugiganga no Paraguai para revender, ou ir lá na 25 de março. É tudo válido. O importante é não deixar o dinheiro parado. Mas eu queria te perguntar, doutor Robertson, o que muda quando o investidor ele usa o leilão como base? Tá sem som aí o doutor Robson. Ó, vamos lá. Respondendo sua pergunta, muda tudo, tá, Manuel? O leilão é o único ambiente onde você compra o ativo com desconto estrutural, não promocional. Não depende de Black Friday ou liquidação, né? Você compra com 40%, 50%, até 70% abaixo do valor real, né? Existem casos que a Caixa chega a oferecer a 94% de desconto quando esse imóvel não tem saída. Então, assim, existem sim vários casos aí que o pessoal consegue arrematar ainda nesse preço. E ainda pode financiar, né? Alguns imóveis ainda a Caixa aceita financiamento. E outros bancos também aceitam, né? Essa combinação é o que destrava o crescimento patrimonial rápido. É o que faz o investidor sair do jogo de poupar e entrar no jogo de multiplicar. Nesse sentido. Bacana, isso mesmo, cara. Faz sentido, porque, como você está falando aí, existem várias estratégias, o cara não precisa só comprar à vista. E por falar nisso, às vezes as pessoas sempre me perguntam. Aí até tipo, um cara, eu pensei que para me comprar uma casa, eu tenho que juntar o dinheiro, não sei o quê. E muitas vezes as pessoas não questionam realmente que precisa de ter muito dinheiro para gastar. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Rodrigo, então é errado a pessoa pensar que só quem tem muito dinheiro pode começar? Foi totalmente errado, mano. Se eu fosse pensar isso, eu não tava aqui hoje. Na verdade, a gente precisa pensar o percentual, né? O valor ele pode começar pequeno, mas o processo de multiplicação ele vai fazer com que a pessoa tenha um valor bem mais alto, né? Na verdade, porque no caso assim, ó, quem entende o processo, na verdade, é que cresce rápido, porque compra com margem e não com emoção, compra com matemática, fazendo o processo. Né? Quem tem muito dinheiro, às vezes paga caro e demora para recuperar, né? E quem tem pouca inteligência financeira usa o dinheiro dos outros para gerar caixa. Então é o que a gente inclusive faz, né? Usar o dinheiro dos outros para gerar caixa. Eu particularmente tenho um imóvel que está sendo vendido agora também, que está financiado exatamente esse processo aqui que a gente está repetindo, né? Então assim, quem tem pouca inteligência financeira usa o dinheiro dos outros para gerar caixa. Quem tem pouca, né? Quem tem pouco e inteligência financeira, né? Então o cara tem pouco dinheiro, mas ele tem inteligência financeira, ele consegue fazer essa geração de caixa com mais rapidez, né? A gente chama isso de alavancagem, né? Mas essa alavancagem ela precisa ser responsável, ela precisa ser bem estruturada, né, Manuel? Então assim, quando você aplica isso com os imóveis de leilão, o lucro ele se torna exponencial. Porque é só você repetir o processo, seja com 5, 10 mil, com 100, com 200, com 1 milhão. Então, a questão não está no valor, a questão está no processo bem feito, que dá para ser exponencial, né? Ou seja, multiplicável e com crescimento constante, Manuel.
Então, resumindo, está totalmente errado esse pensamento aí. Inclusive, às vezes a pessoa já tem até meios de conseguir. Às vezes a pessoa já tem nome, às vezes ele já tem um carro ali que ele nem está usando muito, justamente pela escassez. Às vezes o carro está na garagem com o documento atrasado, andando só na reserva. Às vezes ele desapegar disso aí e aplicar nesse tipo de operação, fazer uma alavancagem financeira, acredito que é um bom começo, né? Então, o que se trata, que a pessoa tem que ter, na verdade, é desbloquear a mente. Mas, doutor Robson, tem gente que às vezes acha que é mais fácil jogar no Tigrinho, na Mega Sena, qualquer jeito mais fácil, tem tantos cuidado e acaba dizendo assim que acha que leilão é arriscado demais. Quando um cara vem com essas conversa com o senhor, o que você falaria para um cara que fala assim, doutor Robson, eu vi que é bom, que vale a pena, mas eu acho arriscado demais. O que você responde para uma pessoa dessa? Tá sem som, doutor Robson. Tá sem som. Vamos lá. Olha lá. O risco é passar a vida, né, pagando juros sem retorno. Acho que esse é o maior risco, né? O risco de quem estuda leilão é técnico, porque quem não estuda, né, ele continua com um risco permanente, mas o risco de quem estuda é técnico. No leilão, o erro é corrigível, né? No financiamento mal feito, o erro ele já é vitalício. Né? O leilão ele te dá oportunidade. Por que eu estou falando isso? Se você passar a vida pagando, cumprindo o seu contrato, sem vender o imóvel antes, sem comprar barato para vender no preço de mercado, você vai acabar pagando muito mais, né? Você vai pagar 2 imóveis, às vezes 3. Então, por isso que a gente fala que o risco do leilão é técnico. Né? Você tem que estudar, você achar a oportunidade para entrar no mercado. Então, sempre é muito importante você ter alguém para te assessorar, para poder calcular esse risco para você. Ok? Bacana, é muito bom mesmo isso aí. Então, na verdade, o risco está por desconhecimento. Até concordo, às vezes a pessoa fica com medo, porque ele não entende que o assunto realmente é complicado, né? O ser humano já tem isso por natureza. Mas, Rodrigo, aqui a gente sabe que o cara não precisa ser formado em Harvard, ser PhD em alguma coisa, não precisa ser um expert para começar. Mas a gente sempre fala um comparativo, que é o tal do investidor comum, que é aquele que tenta comprar à sua vista, tenta comprar a preço de mercado, comprar imóvel na planta, fazem qualquer tipo de coisa aí que não multiplica de forma rápida. Por que eu estou falando isso? Eu queria te perguntar e você deixar esclarecido para aquela pessoa que quer ser um investidor, e a gente viu que não precisa ter muito dinheiro para isso. Rodrigo, o que diferencia um investidor comum para um investidor que domina o processo da alavancagem patrimonial? Então, Manuel, simples, é a visão. É a visão que ele tem. O investidor comum, ele olha geralmente para o preço. O investidor inteligente, ele olha para o potencial daquele investimento, né? O comum, ele geralmente olha quanto custa. O inteligente olha, na verdade, quanto vai render, né? Um vê a dívida, o outro vê a alavanca do seu patrimônio, né? Ou seja, a alavancagem do seu patrimônio ali, o crescimento do seu patrimônio, né? Então, assim, a gente percebe que existe uma diferença de mentalidade nesse processo. Enquanto um está pensando algo negativo, escasso, o outro está pensando para frente e crescimento, né? E isso é o que separa, né, quem trabalha, na verdade, por dinheiro, né, daqueles que fazem o dinheiro trabalhar para ele, né, Manuel? Então, essa eu acho que é uma das maiores diferenças, né? A mentalidade. O que a gente está fazendo aqui hoje talvez ajude as pessoas a mudar essa mentalidade, né, Manuel? A gente falou de valores, de dinheiro, porque a desculpa das pessoas muitas vezes é que não tem dinheiro para começar, que só pode começar quem tem muito dinheiro. Tira isso da cabeça. Se tem 10 mil reais, quantas mil vezes nós já falamos aqui, né, Manuel? O cara com um celular, com um iPhone, o valor de um iPhone ele consegue crescer. Você já falou aí, o cara compra uma dúzia de ovos, vai vender no semáforo, uma caixa de água, de garrafa de água, multiplica aquele valor, vai chegar num valor para comprar um imóvel barato, imóvel de 5 mil, 7 mil, que a gente já falou aqui, 10 mil, 15 mil, e vai
alavancando e multiplicando isso ao longo do tempo, né, Manuel? Eu não quero me estender muito, mas isso realmente me deixa motivado, porque a gente enxerga que dá para fazer. Você que tem pouco dinheiro, você consegue fazer. Basta ter conhecimento e mudança de mentalidade, Manuel. Porque a gente tem que ver que realmente a riqueza já começa na mente, né? Até rimou. Por quê? Porque tem que ter uma mente milionária por trás da alavancagem patrimonial, gente. Não é conversinha fiada, modinha de internet, não. Alavancagem, o que é? É eu impulsionar a alavanca que vai te levar para cima. Inclusive, vou falar com o especialista Dr. Robson, que tem ajudado centenas de investidores em todo o Brasil aí, saber dele, porque que tem tanta gente que ainda trava, mesmo vendo que imóvel dá lucro, desde que o mundo é mundo. Já tem até aquela frase clichê que quem compra terra não erra. Por que tem gente, doutor, que ainda trava, sabendo de tudo isso, que dá para lucrar com imóveis assim? O brasileiro foi treinado para comprar com emoção, não com estratégia. Essa a gente conquista, né, dá um resultado. Mas patrimônio não é sobre emoção, é sobre lógica. Né? Quem entende isso, para de esperar o momento certo e cria o momento. Né? Enquanto uns esperam cair do céu, outros estudam o edital, fazem as contas, né? Entram preparados, procuram uma assessoria, compra um curso de arrematação de imóvel, pega a parte técnica, né? Não fica só na teoria, a pessoa estuda mesmo e põe em prática, né? Então, por isso, essas pessoas têm resultado. As que não fizerem isso, elas não vão ter resultado nenhum. Exatamente. Né? O mais curioso, né, quando você entende o mecanismo, percebe que o risco é menor, né, do que continuar na inércia. Então, você tem que fazer, simplesmente estudar e pôr em prática. Né? Procurar uma assessoria logo no começo, a hora que você ficar hábil, aí você pode seguir sozinho, sem ninguém para te ajudar. Né? Mas aí você tem que estar entendendo já o que você já está fazendo. Eu acho que essa é a questão né? A mentalidade. A pessoa entender para poder fazer. E a gente está aqui para isso, para Rodrigo, poder. então, assim, baseado, até você falou a história do seu filho, que comprou um imóvel por 7.500, achei interessante, porque às vezes a pessoa acha que é um fato isolado, Rodrigo. Estou vendo aqui na nossa tela aqui, que nesse momento tem um imóvel para qualquer cidadão brasileiro comprar por R$ 10.760, Rodrigo. Olha só, às vezes é uma moto daquela, o quê? Aquelas Titan antiga, aquelas CG 125, sei lá, até às vezes o cara tem um telefone na mão aí, acho que tem preciso ter muito dinheiro. Estou falando de comprar uma casa quitada, moradinha, com portão, por 10.760. Mas a pergunta, Rodrigo, que eu quero falar aqui, aproveitar esse gancho, porque eu lembrei que seu filho comprou essa casa por 7.500. Aí a pessoa fala, isso aí foi um achado, foi uma sorte. Não, isso aí chama garimpagem. A gente acha essas pipitinhas de ouro. Pena que a gente não consegue comprar tudo. Rodrigo, então essa questão de alavancagem, pelo que eu estou vendo, e queria que você me respondesse, então essa alavancagem, ela é mais sobre mentalidade do que dinheiro, concorda? Exatamente, mano. É muito mais sobre mentalidade, né? A gente percebe, tem essa percepção, até porque a gente também foi transformado na mentalidade, né, Manuel? Nem sempre a gente soube o que a gente sabe hoje, né? E a tendência é que a gente estudando, a gente vai melhorando a nossa mentalidade, né? Eu percebo assim, o capital mais poderoso, né? A gente dando sequência no que a gente estava falando antes, que alguém pode ter, é a cabeça treinada para fazer a multiplicação patrimonial. E, na verdade, o dinheiro é só o combustível, seja ele R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 1 milhão, né? E quem não entende esse motor, ele acaba desperdiçando isso, né? E quem entende esse motor, acelera, não é verdade? A alavancagem, na verdade, é uma lente, né, Manuel? Com ela você enxerga a oportunidade onde os outros só enxergam problemas. Então, assim, enquanto o leigo, de repente, ali ele foge do imóvel ocupado, ou o investidor ele vê a margem de lucro ali, porque existe um problema
que afasta a maioria das pessoas, né? Então, o imóvel ocupado hoje para nós é uma oportunidade. É claro que a gente faz o caso de maneira estudada, a gente percebe ali como que é aquele ocupante, para daí fazer o processo seguir, né? Uma das vantagens do imóvel ocupado, que se ele está ocupado, se tem alguém morando lá, é porque lá tem hidráulica, tem elétrica funcionando, tem telhado, não está chovendo dentro, entendeu? Então, assim, hashtag fica a dica, né? Então, assim, enquanto o leigo se assusta geralmente com financiamento, o investidor ele vê ali aquilo como uma ferramenta para multiplicar, para usar o dinheiro do banco, né? Então, isso é muito poderoso, né? Na verdade, finalizando assim a resposta, Manuel, a diferença está no olhar, né? Não está no saldo bancário, não. Não está no capital que ele tem disponibilidade. Está no olhar, na mentalidade, na visão. Perfeito. Isso mesmo, assim, só que assim, vocês podem ver aqui, eu fiz um cálculo de viabilidade financeira, a gente sempre faz, e geralmente a gente coloca a projeção de vender esse imóvel em 12 meses. Só que às vezes as pessoas podem perguntar, e eu queria colocar agora essa pergunta para o Dr. Robson, porque muitas vezes o cara fala assim, você está fazendo planejamento para me vender em 12 meses. A gente sabe que, de fato, no Brasil, na média, se vende um imóvel em torno de 18 meses. Essa é a média no Brasil. Estados Unidos é menos que a metade disso. Mas tudo bem, aqui a gente, como a gente trabalha com alavancagem patrimonial, geralmente a gente não vai pagar juros, quem vai pagar a parcela é o inquilino, inclusive, vamos comentar mais sobre isso. Eu queria perguntar para o Dr. Robson. Dr. Robson, se der tudo errado, se eu não conseguir vender esse imóvel em 12 meses, se ficou muito período ali sem alugar esse imóvel, o aluguel caiu, no caso, tem um período de vacância, e aí, meu patrão, o que fazer? Então, aí entra o jogo profissional, né? Investidor não torce para dar certo, ele prepara o cenário para não dar errado, né? Você tem que escolher um imóvel com margem, né? Você calcula o fluxo de caixa, você tem que trabalhar o plano A, B e C, né? Quem opera com método não depende de sorte, né? Você pode ver que o pessoal que faz o seu curso tem bons resultados, né? Então a gente tem acompanhado isso aqui por aqui também. E se uma operação der ruim, as outras acabam cobrindo. Tem tudo vai dar 100% certo. Põe lá que deu 80% certo. Os outros 20%, uma operação acaba cobrindo a outra. Mas o que acontece? Ó? Porque, o que eu vejo aqui? As pessoas, se não se preparar, Manuel, elas vão acabar o quê? Comprando lá no Rio de Janeiro, lá naquela parte onde não pode comprar, onde a gente já teve conhecimento que não tem como a gente entrar, às vezes está dominado por milícia, está dominado por tráfico, ou você sabe que acontece isso. Então, a pessoa, se ela se preparar, se ela acompanhar, fizer o curso, entender como é que funciona, se especializar nisso, muito dificilmente vai dar errado, né? Porque você tem que calcular. Você tem a calculadora de viabilidade econômica, você tem tudo aí, né? Você tem inúmeras ferramentas aí que você pode mostrar e a gente vem mostrando aqui para o pessoal. Então, antes de tudo, a pessoa ela tem que se preparar. Eu sempre bato nessa tecla, né? Porque sem se preparar, infelizmente, você vai errar. Então, é muito importante você estar acompanhado. Então, uma pessoa técnica, uma pessoa que vai fazer os cálculos para você, ou você fazer algum curso, né, para poder entender, tá? Então, é isso. Entra no jogo quem é profissional. Aí não tem erro. Isso aí, doutor. Ô, Rodrigo, agora tem gente que gosta de todas as coisas mastigadas e acha que é complexo demais essa operação. Realmente, a gente sabe que, ainda mais eu que acompanho o trabalho dos bastidores, eu vejo quanto que realmente não é fácil achar oportunidade, checar as dívidas, ler edital, ver matrícula, desocupar, reformar, vender. Então é o seguinte, a pessoa que acha que é complicado demais, que não dá para aplicar sozinho, o que você diria para essa pessoa aí, Rodrigo? Olha, Manuel, difícil é continuar onde está, né?
pessoa ficar onde ela está. Isso é difícil. Difícil é você ver os recordes bilionários de lucro que o banco tem todo ano com o nosso dinheiro, com o seu dinheiro. Com o meu, não. Acho que nenhum de nós, né? Eu vejo assim, aprender o processo é uma questão de decisão. A pessoa precisa aprender, precisa entender que ela precisa gastar tempo com o processo para aprender. Não é uma questão de dom. Ninguém aqui é superdotado, nasceu com, né? A gente estuda, a gente gasta tempo com algo que a gente percebe que vai mudar a nossa vida, né, Manuel? Então, assim, assim, se a pessoa tiver pressa, porque tem muita gente que tem pressa, né? Hoje tem assessoria, tem mentoria, tem conteúdo de graça na internet, aí se o cara assistir, selecionar conteúdos do Manuel, do doutor aqui, conteúdos que estão aí disponíveis de graça na internet, a pessoa consegue aprender. Demora um pouquinho mais, mas aprende. Se não quiser, contrata uma assessoria e vai ganhar dinheiro, não vai ficar olhando o banco com recorde bilionário anual aí, com o dinheiro da gente lá no banco, né? Então, assim, é uma questão de executar o processo, né? E ir para campo mesmo, né? É lá que a coisa acontece. Não adianta ficar na teoria, sonhando, pensando, com calculadora o tempo todo. Não é só isso aí, não. Tem que ir para o campo. Leilão não é teoria, leilão é prática, né? E quem entende essa regra joga o jogo. Quem não entende fica assistindo os outros ganhar dinheiro, né, Manuel? E isso não é mentira, isso não é uma inverdade. A gente está vendo aqui, ó. Se você, onde você estiver, se entrar na tela da Caixa Econômica e procurar os imóveis que estão, tá aí, ó, tudo disponível. É só aprender e jogar o jogo. Se você não sabe jogar o jogo ainda, contrate quem sabe, aprende, depois que você aprender, você joga sozinho. Não precisa pagar assessoria. Isso mesmo. Inclusive, você falou que o Dr. Robson sempre realmente está postando os conteúdos, e às vezes a pessoa fala assim, cara, como que faz isso? Como que faz o dinheiro trabalhar? Dr. Robson, inclusive uma coisa que o senhor fala muito sobre fazer o dinheiro trabalhar por você. Como que faz o dinheiro trabalhar para quem está assistindo agora essa live, mas para aplicar nos leilões de imóvel, como que faz? Como que esse processo ele é simples, ele é complicado? Como que funciona esse movimento? Olha, Manuel, a gente tem visto aqui que é simples, né? Porque você coloca o dinheiro em movimento dentro do ativo real. Né? No momento que você arremata o imóvel, você tem escritura, você faz escritura, você registra, esse imóvel é seu. E aí, esse imóvel ele vai gerar aluguel, ele vai pagar o financiamento, se você for trabalhar a parte com a compra alavancada, né? Se você comprar à vista, é melhor ainda. Mas se você trabalhar alavancado, você também pode fazer o financiamento, o próprio aluguel vai pagar esse financiamento, né? O tempo amortiza o saldo, tem a valorização vem como bônus, né? Quanto mais tempo você ficar com esse imóvel, ele vai valorizando também com o tempo, né? E quando vende, o financiamento do comprador final, né? Ele quita e liquida e liberta, né? O lucro. Porque uma vez que você quitou esse imóvel, seja com o comprador pagando à vista ou fazendo um interveniente quitante lá no banco, esse novo financiamento vem, quita e liquida essa dívida sua e você saca o seu lucro. É isso. Então, enquanto o banco dorme, né, o seu patrimônio trabalha. Né, é isso. É como ter uma empresa, né, que funciona sozinha. A diferença é que a matéria-prima é o imóvel e o lucro é previsível, né? Porque você tem o valor de mercado, você tem o parâmetro, quando você compra, arremata, você já calcula tudo. Então, por isso que eu falo que é um investimento seguro, entendeu? Muito bom. Ô, Rodrigo, mas tem muita gente aí, a gente pode ver que praticamente, sem exagero, 90% da população ainda não entende de leilão, de alavancagem patrimonial. Mas eu queria te perguntar, digamos que tem um cara que viu, ao invés de ele ficar assistindo só dancinha, pegadinha, só futebol, só coisas que dá aquela alívio imediato, no entretenimento, aí ele despertou a mente para a riqueza, para a prosperidade, para fazer o dinheiro trabalhar por ele através de investimento na alavancagem patrimonial. Rodrigo, para quem está começando agora,
qual o primeiro passo? Bom, Manuel, é como você já falou uma boa parte da resposta. O primeiro passo é mudar a mentalidade, mudar a cabeça. Depois, buscar conhecimento prático. Próximo passo, eu gosto muito de passo a passo, de processo. Próximo passo é buscar o conhecimento prático. O primeiro passo que ele vai dar para chegar mais perto de uma primeira arrematação. Que, na verdade, não é decorar lei, não é assim sobre decorar situações de lei, de regras, mas é entender a estratégia do processo de leilão, né? Aprender, por exemplo, a ler um edital, calcular uma margem de lucro, né? Estruturar ali a questão do jogo financeiro, porque isso aí é muito importante. Às vezes a pessoa acha que está ganhando dinheiro também e está perdendo, então ela precisa entender esse jogo financeiro, né? Na verdade, quem domina isso, no final das contas, não vai voltar mais para aquela mentalidade de consumidor. Isso até, eu brinco que às vezes é até difícil para mim. Muitas vezes eu estou fazendo algumas compras, vai comprar um carro, por exemplo, fala a mentalidade de investidor, às vezes fala mais alto, né? E quando você está, inclusive, fazendo ali, não é um jogo financeiro, você vai comprar um bem de consumo que você já jogou o jogo financeiro, já ganhou dinheiro, está comprando um carro. Mas a mentalidade, muitas vezes, de investidor, às vezes fala mais alto. E isso não é ruim, isso é muito bom, isso nos ajuda, né? Então, é como eu digo, quem domina isso não volta mais para a mentalidade de consumidor. Então, assim, como é que eu posso dizer? Começar a enxergar o mundo em percentual, não em parcela, e aí sim que daí aquela questão da fortuna, né, vira consequência. Então, a gente precisa enxergar em percentual. Como é que eu posso dizer? Para você ter um crescimento exponencial, trabalhar com chances percentuais de chegar lá. Cada 1% que você melhorar é 1% que você está mais perto de chegar na independência financeira e ter ali um capital que vai te proporcionar mudar de vida. Boa. Inclusive, o tema que a gente falou hoje aqui, a gente estava falando, na verdade, sobre o financiamento, sobre a alavancagem, o que diferencia da pessoa que compra para morar e o cara que compra para investimento. Mas o que a gente pode perceber, que resumindo, então, que financiar não é um problema, né, doutor Robson? Você acha que financiar é o problema em si? Não, não. O problema não é financiar. Na verdade, o problema é financiar sem propósito, né? Porque você tem que entender o seguinte, o banco ele é seu parceiro ou ele é seu patrão? Se você financiar sem propósito, aquele contrato de financiamento ele vai te escravizar, né? Agora, se você financia já com propósito, aquele valor que você pega com o banco, ele se torna uma oportunidade, porque você compra um imóvel com valor mais baixo, corre para vender e pega o lucro. É isso. Então, o contrato, para o contrato de financiamento ele escraviza, para outros ele emancipa, né? Então, se financiar sem propósito, isso acaba virando um custo, né? Agora, financiar para morar é um custo, na verdade. Agora, você financiar como estratégia de lucrar, uma estratégia de comprar barato, no leilão, para revender, para ter margem, aí sim, essa é a saída. Aí você tem que usar o contrato de financiamento como uma ferramenta, o banco como parceiro. E aí sim, você não precisa ter medo do financiamento, desde que você saiba utilizar, né? Utiliza bem a alavancagem para você ter maiores lucros. Tá? Basicamente isso. Isso mesmo. Então, o que a gente pode ver aí para fechar com chave de ouro, e uma coisa que o Rodrigo fala muito, que muitas vezes a pessoa tem medo porque às vezes não sabe fazer cálculo, não sabe fazer uma planilha de viabilidade financeira, e aí o medo fala mais alto, porque na verdade, gente, quando você tem o conhecimento, ou que você contrata uma assessoria especializada, o investidor ele não está torcendo para dar certo. Ele está, na verdade, ele está se preparando para não dar errado, ele está preparado. Então, o difícil é como o Rodrigo falou, é você continuar como você está. Não adianta você fazer as mesmas coisas sempre e querer resultado diferente. Agora, enquanto o banco dorme, o seu patrimônio trabalha. Então, você vai ter um sistema a seu favor. Ou seja, agora, como eu falei desde o começo, tem gente que financia para morar. Financiar para morar é custo, mas o cara, pelo menos, ele está tendo uma atitude de morar no que é dele. Porque o que a Sim, gente faz é financiar para lucrar.
e é estratégico. Mas, Rodrigo, aquele cara que não tem tempo de assistir vídeo, ficar lendo material, qual que é a solução que você tem? Você tem alguma assessoria especializada para fechar com chave de ouro? Isso, a solução que a gente tem para quem não tem como aprender, né, e tem a intenção de investir com segurança, né? O objetivo da assessoria é trazer segurança para o investidor, principalmente segurança e alto lucro. Então, se você não tem condições de gastar tempo com isso, contrate uma assessoria. Por exemplo, a Expert Assessoria hoje, ela faz todos os processos em todos os níveis. Desde a arrematação de um imóvel, depois dele aprovado com planilha financeira, aprovação do imóvel em loco, com visita técnica, todos os processos de averiguação judicial e documental. Arrematamos no nome do cliente, conforme ali a autorização. Segunda etapa do nosso processo é o processo de transferência para o nome do cliente, em qualquer lugar do Brasil, imóveis em qualquer lugar do Brasil, para clientes de qualquer lugar do mundo. Terceira etapa é a etapa de desocupação. Nós temos mais de 85% de taxa de desocupação na via amigável, né, ou extrajudicial. E a quarta e última etapa, que a gente chama da etapa, uma das principais etapas, é a etapa de reforma do imóvel. Nós administramos a reforma do seu imóvel arrematado em qualquer lugar do Brasil. Nós temos um passo a passo que já deu certo em mais de 200 arrematações. Todas essas 4 etapas nós conseguimos executar em qualquer lugar do Brasil, para que você não precise ser ausentado do seu trabalho ou da sua empresa, né? Porque a maioria, inclusive, hoje dos nossos clientes, Manuel, são empresários, né? Empresários, funcionários, colaboradores de alto escalão de empresas que têm essa mentalidade de investimento. Então, eles gastam conosco ali o nosso honorário, o nosso custo de prestação de serviço e não se incomodam com absolutamente nada, sabendo que tem lá um imóvel no nome deles e ninguém vai roubar, ninguém vai pegar o imóvel e carregar nas costas, muito pelo contrário, aquele imóvel está valorizando. E é como a gente falou aqui hoje no nosso, basicamente, um podcast. A gente comentou aqui, eu achei muito importante, Manuel, me permita fazer essa observação. Enquanto alguém compra um imóvel para ter lucro daqui 5 anos, esperar a valorização, o comprador, o investidor compra o imóvel de leilão, ele compra na hora, apertou o botão de enter para clicar ali e arrematar, ele já realizou o lucro, já ganhou o lucro, não precisa esperar 5 anos. É isso aí que eu tenho para dizer. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima. Sucesso. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.